O Lobo de Wall Street, o filme que sacudiu os pilares de Wall Street e conquistou o público ao redor do mundo. Hoje vamos mergulhar fundo na obra-prima de Martin Scorsese para revelar detalhes escondidos, pequenas joias narrativas que talvez tenham passado despercebidas na sua primeira vez assistindo. Prepare-se para se aventurar na jornada de Jordan Belfort, vivido de forma brilhante por Leonardo DiCaprio, e descobrir segredos, simbolismos e curiosidades que vão tornar sua próxima sessão ainda mais fascinante. No monólogo inicial de Jordan Belfort, ele fala diretamente com o público sobre a quantidade absurda de drogas que consumia diariamente. Ele se gaba de tomar Adderall, Xanax, maconha, cocaína, morfina e 10 comprimidos de Quaalude por dia. Mas há um pequeno detalhe que pode passar despercebido. O Adderall só foi comercializado a partir de 1996, ou seja, 7 anos depois de Jordan fundar sua empresa e 4 anos após ter sido formalmente acusado. Mesmo os diretores mais talentosos não escapam de pequenos erros de continuidade em seus filmes. Martin Scorsese, no entanto, usou isso de forma proposital para refletir a confusão mental dos personagens sob efeito de drogas. Um exemplo: vemos Brad pegar a caneta de Jordan em uma cena no restaurante, mas no quadro seguinte, ele pega a mesma caneta novamente. Em outra cena, quando Teresa encontra o marido no carro com Naomi, ela fecha a porta. Poucos segundos depois, fecha a mesma porta de novo. Curiosamente, não é a primeira vez que Scorsese usa esse recurso. Em Ilha do Medo, também estrelado por Leonardo DiCaprio, ele utilizou erros de continuidade para enfatizar a paranoia do protagonista. Scorsese é frequentemente visto como um diretor tradicional, que só usaria efeitos gerados por computador se fosse realmente necessário. Mas nos últimos anos, o cineasta vencedor do Oscar passou a usar mais efeitos visuais, incluindo CGI em várias de suas obras recentes. Embora alguns críticos reclamem de efeitos desnecessários, em O Lobo de Wall Street, eles são tão bem executados que quase ninguém percebe. A cena final com Jordan jogando tênis na prisão parece totalmente real, mas foi criada a partir da junção de várias tomadas. Na cena em que Jordan mostra a maleta cheia de dinheiro ao banqueiro suíço Saurel, tudo o que aparece pela janela foi feito com tela verde. E a sequência em que Jordan e Naomi caminham rumo ao iate na Itália, na verdade foi filmada em estúdio. Quando Donnie vê um colega limpando o aquário em vez de trabalhar, ele humilha o funcionário, chamado Papillon, comendo o peixinho dourado na frente de todos. Apesar de parecer CGI ou até animatrônico, muitos se surpreendem ao saber que o peixe era real. Jonah Hill realmente colocou o peixe na boca. Ele queria engolir de verdade para dar mais realismo à cena, mas claro, isso não foi permitido. Então, ele segurou o peixe na boca por 3 segundos e o devolveu ao aquário assim que o diretor gritou: "Corta!". Quando personagens inalam cocaína em filmes, normalmente os atores usam uma mistura de leite em pó e bicarbonato de sódio. Esse substituto funciona bem em planos mais abertos, como em Scarface, mas não convence em close. Como Scorsese queria muitos closes, foi necessário encontrar uma alternativa. A solução foi o inositol, uma vitamina com sabor adocicado presente nos rins e no cérebro de mamíferos. Para tentar despistar o FBI, Jordan Belfort contrata um ex-policial chamado Bo Dietl como detetive particular. Apesar de muitos personagens do filme serem fictícios, Bo Dietl existiu de verdade e trabalhou por vários anos como chefe de segurança e investigador pessoal de Belfort. E quem o interpreta no filme? O próprio Bo Dietl. Ele já havia trabalhado com Scorsese antes, aparecendo como policial em Os Bons Companheiros e como mafioso em O Irlandês. Depois que Donnie desrespeita a esposa de Brad, os dois protagonizam uma briga acalorada que termina com Brad nocauteando Donnie com um soco certeiro. Nas filmagens, o ator Jon Bernthal começou usando socos coreografados, mas Scorsese não achou convincente. Após algumas tentativas, o diretor pediu para ele acertar Jonah Hill de verdade. Bernthal pratica boxe nas horas vagas, então Hill ficou receoso com o pedido. Mas ao final da cena, ele confessou que foi uma das suas favoritas da carreira. Curiosamente, a cena foi cortada logo após o soco, porque as próteses dentárias de Hill voaram da boca. Este filme tem uma quantidade impressionante de palavrões. Na verdade, ocupa o primeiro lugar na história do cinema com o maior número de vezes que a palavra fuck é dita: 539 vezes em apenas 180 minutos. No entanto, o recorde de filme não roteirizado com mais palavrões ainda pertence a SwearNet, com mais de 900 menções. Quando Donnie conhece Naomi, a futura esposa de Jordan, ele fica tão impressionado com a beleza dela que começa a fazer gestos inapropriados durante a festa. Nenhum dos outros atores sabia que Jonah Hill faria aquilo, então suas reações de desconforto e choque são totalmente reais. Como o pênis de Donnie aparece apenas por 1 segundo na tela, muitos espectadores se perguntaram durante anos se era de verdade. Considerando a entrega de Jonah Hill ao papel e a quantidade de nudez no filme, não seria difícil acreditar. Mas o que vemos é, na verdade, uma prótese. Na cena de abertura, Jordan narra como dirigia uma Ferrari Testarossa quando trabalhava como corretor de ações. Vemos um Ferrari vermelho.
Mas ele comenta que, na verdade, o carro era branco. Como Belfort aponta esse detalhe, o público geralmente não percebe outra incoerência. A cena deveria se passar em 1984, mas o modelo mostrado só foi fabricado a partir de 1992. E não é o único problema com o carro. Em outra cena, Jordan aparece dirigindo um Ferrari Testarossa de 1982. Um modelo que nem existia na época, ou seja, o carro muda de modelo e nenhum deles condiz com o período retratado. Durante as filmagens da cena no avião, Scorsese percebeu que havia se esquecido de incluir um plano da placa de "Apertem os cintos". No começo, ele ficou preocupado, achando que teria que reconstruir todo o cenário para uma cena de apenas 2 segundos, mas um dos supervisores sugeriu usar um vídeo real de segurança aérea. Scorsese viu a gravação no celular do colega e aprovou na hora. Foi a primeira vez que o diretor usou material gravado com iPhone em um de seus filmes. Apesar de mostrar Jordan Belfort como um homem infiel, violento e golpista, Scorsese conseguiu convencê-lo a participar do filme. Quando o personagem de Leonardo DiCaprio chega ao seminário motivacional, é o verdadeiro Jordan Belfort quem o apresenta. Em uma cena, Naomi ouve Jordan sussurrar Venice enquanto dorme e o acorda jogando água em seu rosto, acusando-o de traição. Quando pergunta com quem ele a estaria traindo, Jordan responde. Naomi retruca com uma frase que pode soar familiar. É uma citação direta do clássico Fogo contra Fogo, de Michael Mann. Na cena original, o personagem de Al Pacino interroga Alan Marciano, interpretado por Hank Azaria, e menciona um nome aleatório para observar sua reação. Who? Were you f***ing Al? Às vezes, as equipes de produção gostam de incluir piadas internas ou referências ao próprio time. No shopping, por exemplo, há uma placa dizendo Robert Mancuso Accounting, uma homenagem ao assistente de fotografia Bob Mancuso. Não é a única referência escondida. Quando Jordan é interrogado pelo FBI em seu iate, ele entrega ao agente uma lista com os nomes dos convidados de seu casamento com Naomi. À primeira vista, nada parece fora do normal, mas ao olhar com atenção, vemos que os nomes pertencem a membros da equipe do filme. Kelly Criban era supervisora de pós-produção, Daniel Fine foi o segundo assistente de direção de fotografia e Wade Sullivan fazia parte do time de figurino. O casamento de Jordan e Naomi tem tantos detalhes que é fácil deixar algo passar. Mas se você prestar atenção ao cantor durante a cerimônia, vai ouvir uma versão da icônica música de James Bond, Goldfinger. Essa escolha é uma referência ao casamento real de Jordan Belfort, onde a música tema de O Espião que Me Amava, Nobody Does It Better, foi tocada. Curiosamente, a cantora que aparece no filme é Sharon Jones, renomada vocalista de funk indicada ao Grammy. Ela faleceu em 2016, vítima de câncer no ducto biliar. Por isso, O Lobo de Wall Street marcou sua última aparição no cinema, algo que a maioria do público sequer percebeu. Em outra cena, Jordan e Donnie discutem sobre contratar pessoas de baixa estatura como parte do entretenimento de uma festa, mas demonstram preocupação com a possibilidade de serem processados caso alguém se machuque. Jordan então diz aos seus funcionários que devem tratar os artistas como se fossem um dos nossos, o que leva todos na sala a cantar uma frase bem específica. We accept that one of us. You look out one of us. We accept the one of us. We accept the one of us. Essa fala é uma referência direta ao clássico cult de 1932, Freaks, no qual muitos dos personagens principais eram pessoas com nanismo. Em Freaks, Olga Baklanova interpretava a tia trapezista Cleopatra. Curiosamente, em 1929, Baklanova participou de outro filme que também girava em torno de um corretor da bolsa inescrupuloso que arruinava financeiramente seus amigos enquanto aplicava golpes para enriquecer rapidamente. E qual era o título desse filme? The Wolf of Wall Street. Martin Scorsese costuma fazer participações especiais em seus próprios filmes. No entanto, se você analisar quadro a quadro O Lobo de Wall Street, dificilmente o verá em cena. O motivo? Ele está presente, mas de uma forma diferente, emprestando sua voz ao personagem John, o primeiro cliente para quem Jordan Belfort tenta vender ações de baixo valor em Long Island. Hello, John. How you doing today? A voz do personagem é abafada e distorcida, então é difícil compreender o que ele diz. Mas se você prestar atenção, é possível reconhecer o marcante sotaque nova-iorquino de Scorsese. Em uma das cenas íntimas entre Naomi e Jordan, há um detalhe curioso. As solas dos pés de Leonardo DiCaprio estão visivelmente molhadas. Isso acontece porque o cachorro de Naomi, Rocky, pula na cama e começa a lamber os pés de Jordan. Durante as filmagens, Scorsese teve dificuldade em fazer o cachorro subir na cama no momento certo, algo essencial para a cena. A solução? Passar fígado de frango e ração nos pés de DiCaprio para garantir que o cãozinho cumprisse seu papel.
Uma atriz que aparece por apenas alguns minutos no filme é Fran Lebowitz, conhecida principalmente por interpretar a juíza Janice Goldberg na série Law & Order. Um detalhe irônico que só os fãs mais atentos percebem. Algumas das cenas mais engraçadas do filme mostram Jordan e sua equipe completamente drogados. O que poucos sabem é que muitas dessas interações foram improvisadas pelos próprios atores. Dá para perceber pelas pausas estranhas e quebras de ritmo durante os diálogos, sinais típicos de improvisação. Existe um pequeno erro difícil de notar na cena do almoço entre Jordan e Donnie. Donnie faz uma pergunta e Jordan responde. Technically, 72,000 last month. Something like that. No entanto, se você observar bem, verá que os lábios de DiCaprio não se movem durante essa fala. Isso indica que a linha foi inserida posteriormente na pós-produção. Durante a gravação da icônica cena de Steve Madden, Steven Spielberg visitou o set e, surpreendentemente, acabou co-dirigindo a cena, embora não tenha sido creditado oficialmente. Ele deu sugestões de enquadramento e orientações aos atores. Impossível esquecer a cena em que Matthew McConaughey bate ritmicamente no peito. Uma improvisação completa do ator. Esse gesto fazia parte do ritual pessoal do ator para se concentrar antes de filmar. A hesitação de Leonardo DiCaprio durante a cena, inclusive olhando para Scorsese como quem busca a aprovação, deu um toque espontâneo e genuíno ao momento. It's all a fugazi. You know what a fugazi is? McConaughey também repete a palavra fugazi 3 vezes como uma referência ao filme Mud, de 2012, onde um de seus colegas de elenco usava uma camiseta com essa palavra. Na cena em que Jordan encontra o banqueiro suíço Jean-Jacques Sorel, ele aparece com o lago Le Mans ao fundo, enquanto Sorel está posicionado diante de um aquário. Isso pode simbolizar a relação entre um peixe grande e um peixe pequeno na negociação. Ao apresentar ações de baixo valor aos clientes, Jordan usa uma técnica de pausa estratégica, deixando que o cliente fale primeiro para obter vantagem psicológica. Mais tarde, ele repete esse mesmo método ao tentar subornar os agentes do FBI. Durante a visita do FBI ao iate de Jordan, ele tenta desviar a atenção dos agentes, sugerindo que investiguem empresas maiores, citando ações de tecnologia e CDOs, obrigações de dívida colateralizadas. Esses 2 elementos foram justamente os responsáveis pela bolha das .com no início dos anos 2000 e pela crise imobiliária global de 2008. O Lobo de Wall Street está repleto de referências ao mundo real. No apartamento de Jordan, por exemplo, é possível ver o famoso prédio Lipstick Building, que abrigava o fundo de investimentos de Bernie Madoff, responsável pela maior fraude de esquema Ponzi da história. Steve Madden é um dos poucos nomes reais que não foram alterados para o filme. Ele é interpretado por Jake Hoffman, filho do lendário ator Dustin Hoffman. Para quem não sabe, Jake também aparece em outro filme de Scorsese, O Irlandês. A propaganda televisiva da Stratton Oakmont, exibida no início do filme, é uma homenagem direta aos comerciais icônicos do Dreyfus Fund de 1958, famosos por mostrar um majestoso leão como símbolo de força financeira. E assim chegamos ao fim dessa jornada emocionante pelos detalhes escondidos de O Lobo de Wall Street. Espero que você tenha curtido esse mergulho no mundo das finanças descontroladas e do ego gigante de Jordan Belfort. Agora é a sua vez. Qual é a sua cena favorita de O Lobo de Wall Street? Comenta aqui embaixo e aproveita para sugerir o próximo filme que você quer ver por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e compartilha com seus amigos cinéfilos. E claro, se inscreve no canal para não perder as próximas análises de grandes filmes do cinema. Muito obrigado por assistir até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.